Olá, querido irmão, querida irmã da PIBIT. Então, vamos continuar hoje as nossas reflexões aqui em João. Por isso eu quero te convidar a abrir lá comigo em João 2,13. Vai dizer assim o nosso texto. Era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para o sacrifício. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombos e lhes disse: Tire essas coisas daqui, para a gente fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destrua esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito, e creram nas Escrituras e nas suas palavras. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra. Esse texto está acontecendo então na festa da Páscoa. Jesus, assim como os judeus da sua época que tinham a possibilidade, foi até Jerusalém para acompanhar as festividades. E não pense você que o templo de Jerusalém era como uma igreja de esquina, uma igreja qualquer que tem aí na sua cidade, por exemplo. Não. O templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa, política, cultural, social, o lugar onde tinha celebrações e os prantos nacionais. Ali era o centro da vida de todo o povo de Israel, de toda Jerusalém. E também era o lugar onde Deus disse que se manifestaria. Jesus então chega lá e se depara com o comércio. Qual era esse comércio? Bem, os judeus vinham de muitos lugares para a festa da Páscoa. Então, eles tinham que trazer alguns animais. Mas às vezes eles chegavam lá e os animais não eram próprios para o sacrifício. Então, para não ter esse constrangimento, o que eles faziam? Eles chegavam lá no templo, compravam os animais, prontavam tudo certinho. E também tinha casa de câmbio, eles trocavam as moedas dos países que eles vinham pela moeda do templo, o que rendia altos lucros para os sacerdotes. É interessante você notar que esse tipo de comércio acontecia no pátio dos gentios, o lugar onde os líderes judeus poderiam falar do seu Deus para o povo gentio, eles usavam como casa de comércio, como casa de câmbio. Jesus se depara com aquilo e como profeta, ele fica furioso com aquela situação. Ele fica zeloso pela casa de Deus. Ele quer que os verdadeiros princípios e propósitos da casa de Deus sejam restaurados. A adoração, a oração, a instrução e o sacrifício. Por isso ele expulsa os comerciantes dali. E aí os líderes judeus perguntam de onde vem aquela autoridade. Jesus fala então que eles vão ver um sinal. Aquele templo tão bonito será derrubado e será reconstruído em 3 dias. Mas como é que pode isso? Nessa época aqui, fazia 46 anos que foi o tempo demorado para que o templo fosse construído. Na verdade, o templo começou a sua construção em 20 a.C., só foi terminar lá em 64 depois de Cristo. Então são mais de 80 anos construindo aquele templo. Mas Jesus não falava daquele templo físico, falava do seu próprio corpo, falava da sua ressurreição. Lembremos aqui que João escreve 20, 30 anos depois da queda do templo de Jerusalém. Então aqui, as pessoas que estão lendo isso aqui já sabem que o que Jesus está falando é realidade. Aquele templo ali foi destruído, mas o que permaneceu foi a ressurreição de Cristo. A Páscoa aponta para Cristo. O templo aponta para Cristo. Cristo é o lugar onde Deus habita. E Ele também quer que você tenha total acesso para Ele. No mundo onde nós estamos, onde tudo é comercializado, vendido, comprado, adquirido, o amor de Deus ainda é gratuito. E só o gratuito pode continuar fascinando. Jesus é a porta de entrada para um relacionamento com Deus. E Ele não cobra ingresso para isso. Então, para aceitarmos a gratuidade do amor de Deus, esse é o motivo da minha oração nesse momento. Pai eterno, Pai de amor, em Teu nome eu oro, te peço, Pai, que nós nos lembremos do que Jesus está nos ensinando aqui.
que a realidade do templo aponta para Jesus, que a Páscoa aponta para Jesus, que é nele que podemos ver Deus agindo e podemos ver o Senhor habitando, e é por meio dele que chegamos a Ti. Que aceitemos esse amor como amor gratuito, que não façamos, ó Deus, da sua religião, que não façamos, ó Deus, do Teu culto um lugar de comércio, alguma relação comercial, mas que a nossa relação possa dar por meio da graça e por meio de Jesus Cristo. É em Teu nome que eu oro. Amém.